Eu não preciso gravar lá no Excel, estou gravando aqui o procedimento. Bom, vamos lá agora para o F8, ó. Tá? Então ele errou aqui, ó, um errinho aqui, então faltou o parâmetro aqui, tá? Eu vou usar aqui a opção do Select, tá? Ok. Nós temos aqui possibilidade. Deixa eu só um minutinho aqui. Fazer um teste aqui até 40. Então, verificando aqui que ele vai tá alternando, né? Ele vai selecionando. Então a grande vantagem é poder criar o procedimento, tá? Na verdade. Então aqui, ó, deixa eu só abrir outro exemplo aqui. Não vou salvar alterações, tá? Só recapitulando aqui. Então nós vamos aqui, ó, para a aula 1 aqui, tá? Essa planilha aqui, nós temos aqui, ó, a posição, Alt F11. Então nós temos aqui, ó, uma macro, né? Que ela já foi preparada. E aqui verifiquem que ele tem vários comandos, né? Não só de ativação, como também de seleção. Na verdade, a ideia do procedimento é você acompanhar o andamento da sua macro. Certo? Acompanhar o andamento da macro. Deixa eu abrir a nossa aqui. Só. Aqui. Alt F11. Então nós temos aqui, ó, tá? O Sheets, né? Quer dizer a planilha, o nome da planilha. Então eu criei o procedimento, né? A planilha 1, a seleção e do comando range D8, né? Ponto select. Então assim, é importante que depois que você determinar o objeto, do objeto para ação tem que existir o ponto, tá? Não há espaço, é tudo junto. Então não há espaço. Qualquer ação que quiser fazer depois aqui, ó, basta clicar após o último comando. Se eu quiser, depois eu criei o procedimento. Depois que o procedimento estiver criado, se eu quiser, por exemplo, que terminando isso aí, que ele selecione uma área maior, por exemplo, que ele ative uma célula X, então eu posso, né, tentar aqui, ó, criar ou simplesmente digitar. Então se eu quero selecionar, se eu quero range, eu quero que ao invés de D8 ele selecione um intervalo maior, eu posso executar. E detalhe, se eu tiver duas macros, por exemplo, independente dos módulos, e eu quero que ele execute uma, e ao final de uma ele execute outra, então eu tenho aqui, ó, tá? Essa macro chama-se macro teste, e essa macro chama-se macro 1. Então se eu colocar aqui, ó, macro teste, tá? F8. Então, ó, ele já passa para outra macro. É porque elas aqui estão em módulos diferentes, tá? Como assim? Então, eu posso muito bem, ao término de uma macro, já que o programa executa uma macro por vez, e terminando aquela macro, ele não passa para outra macro. Se eu quiser, eu tenho uma macro formatação, e depois da formatação eu quero que eu faça um subtotal, e depois do subtotal eu quero que eu faça um filtro. Então eu posso, como eu fiz aqui agora, okay, é colocar, então, ó, Alt F11. Então, na verdade, o que vamos fazer é colocar o nome da planilha ao final. Então aqui, o que eu fiz? Terminando todos os comandos, eu clico no final da última linha, pressionei Enter, tá? E escrevi apenas o nome da macro, só o nome da macro. Macro teste, macro filtro, macro subtotal. Certo? Macro filtro, macro subtotal. Então é importante que nós possamos determinar. Então aqui, eu criei uma macro aqui, Sheets, né, planilha, criando um procedimento, né? Coloquei o comando sub e o nome da macro. Quando eu dou Enter, ele já fechou com o comando end. Então aqui eu coloquei o nome da macro, escrevi um texto. Então eu pedia, se eu quiser escrever qualquer texto, ó, apóstrofo, macro, gravada hoje. Quando eu der um Enter, fica na cor verde. Por quê?
porque é uma linha de comentário. Eu posso fazer qualquer comentário. Na hora da execução, essas linhas não vão ter ação alguma. Vai passar por essas linhas e vão para as linhas de comando, que tem os comandos de programação determinados pelo VBA. E aí ele vai executando cada. Se houver algum erro, eu tenho que verificar onde foi o erro, assim como nas funções também. Se eu botar igual se, abrir parênteses e não fechar lá no final, se eu tenho que fechar com 3, fechei com 2, ele vai dar um erro. Então, quando eu conheço a função, eu sei que precisa acrescentar um parênteses a mais para que ele possa fazer. Aqui, funciona da mesma forma. Então, aqui, ó, eu disse sheets, né? Plan 1, entre parênteses, entre aspas, por ser texto, e depois a ação que ela vai sofrer. Comando todas as planilhas, do conjunto a plan 1, selecione ela, ou alterne para ela. E depois range, entre aspas, D8, porque é texto, a célula D8, selecione ela. Selecione o intervalo D8. Então ele vai alternar para a planilha da 2 para 1, da 1 para 3, da 2 para 4, e depois vai selecionar a célula seguinte, ou o grupo de células. Se eu quiser de D8 até F12, eu colocaria D8, 2 pontos, dentro das aspas aqui, ó, abre aspas, 28, 2 pontos, F12, fecha aspas. Ele agora pegaria o intervalo de células maior. E quando eu quero que ele execute uma macro, e ao término dessa, ele começa a gravação, ele começa a executar uma outra macro, ou outras macros, basta apenas ao final do nome da macro, ó, dar um enter ao final do comando e digitar só o nome da macro. Se tivesse outra macro, entra novamente, digitaria o nome da macro. E quando eu pressionar o F8, ele vai executar a macro 1, tá? E depois ele vai para a macro tester. Já abriu outra janela. Por que ele abriu outra janela? Porque estão em módulos diferentes. E só lembrando, tá? Quando você grava um procedimento, se você for gravar uma macro, não fica no mesmo módulo. Macro e procedimentos ficam em módulos diferentes. Ok? Só um momentinho, pessoal. Bom, então, ó, retornando aqui, tá? Então é importante esses detalhes para a questão da linguagem VBA, que você entenda o código. Então, entender o código é isso. É você entender o desenvolvimento da macro. Então, no procedimento, há a possibilidade maior de você... Primeiro, você pode ir gravando a macro com a janela do VBA, né, lado a lado e observando. Depois, você pode criar procedimentos. E com os procedimentos, você pode ir executando, pondo em execução os comandos que você já conhece. E a partir deles, poderá até desenvolver ou conhecendo outros comandos e aprendendo outros comandos. Bom, volto só para nós, antes de encerrarmos aqui, tá? Então, o que na verdade foi o quê? Foi acessando o VBA pelo Excel. Então, nós, ao entrarmos no Excel, usando a tecla Alt F11, vai ser aberta a janela do editor do Visual Basic. Então, ao abrir, nós começamos a gravar a macro. Fomos para a macro, desenvolvedor gravar. Deixamos as janelas lado a lado para acompanhar a gravação. Falamos da janela da apresentação do VBA, né? Que é importante que você saiba determinar isso. Então aqui, ó, as 3 principais janelas do VBA são quais? A janela de edição, que é onde você prepara a macro. Temos aqui, ó, a janela do projeto em si, que é o projeto VBA, onde eu tenho o nome do arquivo que eu trabalho, os objetos que compõem aquele arquivo. Nesse caso é uma pasta, por ser Excel. Então, vimos que todo objeto tem propriedades, né, e tem ações. As ações também são chamadas de métodos. Então, eu posso alterar as propriedades e ou os métodos. Como exemplo, tem aquele exemplo do carro lá. Ou eu tenho uma caneta vermelha, quero colocar ela na cor verde. Então, eu posso trabalhar
com essas ações, tá? Vimos aqui que cada objeto tem as suas propriedades. Quando eu cliquei aqui na propriedade, no objeto planilha, a segunda janela é a janela de propriedades, tá? Caso ela não esteja exibindo aqui, ó, no menu exibir, eu tenho a janela de propriedades, ó. Caso ela não esteja aqui visível, estejam só essas duas, eu posso ir no menu exibir, escolher janela propriedades, ou F4. E ele vai abrir essa janela aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, planilha, né? Worksheets, um conjunto de planilhas, que eu tenho aqui, a Plan 2, a ordem alfabética e categorizada.